Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Este é o momento da partilha da palavra. É o momento ao qual verdadeiramente o Senhor quer falar ao teu coração. Eu peço que você curta, compartilhe, leve a mensagem do Senhor para mais alguém. E o Senhor lhe fará prosperar em todos os teus caminhos. Seja um evangelista do Senhor, levando as boas novas. Amém? Abra suas Bíblias em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Coloque suas Bíblias sobre o seu assento. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por mais esta rica oportunidade. Peço que o Senhor tome os meus lábios, fale com a tua igreja, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, toda a tua igreja possa compreender, Senhor, a profundidade desta palavra. Assim como o Senhor trouxe ao meu coração, que eu possa te ser fiel, Senhor. Que o teu Espírito Santo verdadeiramente venha falar com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo. E que a tua igreja possa receber de bom grado a tua mensagem. Tira toda a barreira da mente dos teus servos, Pai querido, para que eles possam receber, Senhor. E verdadeiramente sair daqui robustecidos, Senhor, com a tua palavra, com a tua mensagem. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor. Que o Espírito Santo tome os meus lábios e fale por intermédio de mim. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos, meu Pai. E eu peço a ti, me conduza com toda a sabedoria vinda do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. Amados, será que nós já paramos para pensar sobre esse texto, amados? Porque Salomão, ele é muito sábio quando ele coloca um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito embaixo do céu. E muitas das vezes nós não compreendemos. O tema que o Senhor me deu nesta manhã como que é? Aproveite o tempo enquanto há tempo. Com qual propósito você vive? Qual propósito você vive? Aproveite o tempo enquanto há tempo. Com qual propósito você vive? É para nós refletirmos, amados. E Salomão, com toda a sabedoria, ele vem com esse livro de Eclesiastes. E esse livro de Eclesiastes, ele é rico demais. Salomão, lá no capítulo 1, capítulo 2, ele vai dizer: toda a vida do homem debaixo do céu é enfado e cansaço. Tudo é enfado e cansaço. Tudo é vaidade de vaidade. Salomão nos ensina com toda clareza, amados. Amados, mais um ano está se findando. Será que nós paramos para pensar nisso? E quando nós falamos em aproveitar o tempo enquanto há tempo, obviamente que muitas coisas vêm na cabeça. Talvez, assim veio na minha, com certeza veio na cabeça de vocês. Eu aproveitei o meu tempo. O ano, olha, eu aproveitei bacana. Eu viajei, eu passeei, eu fiz de tudo. Talvez na mente de cada um deva estar pensando isso. Eu aproveitei. Mas será que nós aproveitamos mesmo? Amados, nós precisamos entender a nossa vida com o Senhor. E que aproveitar o tempo não engloba somente nas coisas dessa terra, mas muito mais nas coisas de Deus. Paulo vai nos ensinar: olha, pensai nas coisas do alto, não nas coisas terrenas que aqui vão ficar. E muitas das vezes nós vivemos uma vida tão corrida, que nem tempo para Deus temos. Nem tempo para Deus nós temos. E o pouco tempo que nós temos, que não é pouco, para Deus é o suficiente, mas para nós achamos que é pouco, nós ainda encaixamos mais alguma coisa. E normalmente nós tiramos do tempo que deveria ser de Deus. Às vezes você vai parar para ler uma palavra, apareceu um negócio, você larga a palavra e eu vou fazer alguma coisa.
Às vezes você vai a hora de ir para o culto, mas apareceu outra coisa, eu vou para outra coisa. Ou seja, Deus sempre vai sendo deixado de escanteio. Por quê? O meu tempo é mais precioso. Nós achamos que o tempo precioso é aproveitado com os deleites do nosso próprio coração, com as nossas vontades, quando a Bíblia nos mostra diferente. E há um tempo para todo propósito, amados. O que nós entendemos com isso? Obviamente que tudo que nós passamos é passageiro, tem um tempo. O nosso Deus, ele é atemporal, mas nós estamos no tempo. O tempo nosso que o Senhor nos deu é 24 horas. 24 horas é o suficiente para adorarmos a Ele, para buscarmos a Ele, para estarmos na presença dEle, para nos divertir também. Mas isso não tem que ser o foco principal. E Salomão, ele é bem sábio quando ele diz isso, né? A vida é enfado e cansaço. Quantos de nós falamos assim, olha, hoje eu estou muito cansado, olha, eu trabalhei demais esse mês, essa semana, e eu estou muito cansado, sabe o que eu vou fazer agora? Vou descansar. E o que eu faço para descansar? Vou para a praia. Eu vou para a praia descansar um pouco. Ou eu vou viajar para qualquer outro lugar. Vocês já pararam para pensar? Você quer ver um lugar que cansa mais ainda o ser humano? É praia. E a mente da pessoa se enganando, não, eu vou descansar lá na praia. Não vai. Você vai se cansar mais. Ou para qualquer viagem que possa fazer. O caminho de ida é cansativo. O caminho de volta também é cansativo. Tudo é cansativo. Então nós precisamos compreender, amados. E Salomão, ele traz com toda sabedoria. E ele chega à conclusão, ele diz, olha, tudo que o homem possa fazer debaixo do céu, tudo, eu não privei o meu coração de nada. Eu fiz tudo. O que você acha que você pode fazer que Salomão não fez? Salomão fez. Mas ele chega a uma conclusão. A única conclusão ele chega. Capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastes. Ele diz, a suma é, eu já entendi tudo, eu entendi tudo sobre a trajetória da vida, sobre toda a nossa vida, todo o nosso correr, toda a nossa correria, eu deleitei o meu coração com sabedoria para compreender as coisas, e eu cheguei a uma conclusão, não tem outro meio. Qual que é a conclusão? Capítulo 12, versículo 13, a suma é, teme a Deus. Esse é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo homem. O que eu entendo com isso? Aproveite o seu tempo, se deleitando no Senhor, tendo prazer nas coisas de Deus. É assim que nós devemos aproveitar o nosso tempo, não com essas coisas terrenas. Não que nós não podemos fazer isso, mas não é isso. Mas qual é a minha prioridade? Nós precisamos refletir, amados, com qual propósito nós vivemos a vida. A minha vida tem que ser feita de propósito. O Senhor fez todas as coisas perfeitamente. Ele arquitetou tudo. O Senhor arquitetou tudo. O plano de salvação foi arquitetado, não foi de qualquer jeito. Ele arquitetou, mas para que nós pudéssemos olhar para Ele e verdadeiramente andar conforme Ele quer. E com certeza, como diz o Salmo 37:4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do vosso coração. Mas é nele primeiro. Ele é a prioridade. Aleluia. E nós precisamos entender que tudo tem um tempo. Tudo. A Bíblia, do início ao fim, teve um tempo. O nosso processo de salvação vai um tempo. Nós estávamos no mundo, fazendo tudo o que apraz o mundo. E o Senhor nos chama. E aí nós começamos a caminhar a um processo que o Senhor vai fazendo e trabalhando no nosso ser, para que nós possamos ficar perfeitos e Ele possa nos levar. Ele vai nos aperfeiçoando dia a dia. Mas para isso acontecer, é necessário saber aproveitar o nosso tempo. Nós gastamos tempo demais com o que não é pão, amados. Gastamos muito tempo com o que não é pão, como por exemplo celular, como por exemplo televisão, como por exemplo festas, viagens, tudo que não é pão. E nós não titubeamos nem um minuto e nós aproveitamos, achando estar aproveitando, quando na real muitas das vezes nós estamos perdendo tempo. O Senhor nos fez para adorá-lo, amados, e nós precisamos entender isso. O Senhor quer abençoar a mim, quer abençoar a você. O Senhor tem promessa para mim e para a tua vida, mas nós precisamos compreender e saber esperar o tempo do Senhor também, que não é o nosso tempo. As coisas não é assim. O Senhor fez todas as coisas em 7 dias, no 7º dia Ele descansou.
Concluiu no 7º dia, ele descansou. Houve um tempo, desde o princípio. E nós muitas vezes chegamos diante do Senhor e eu quero para ontem. Não é dessa forma que funciona, amados. E nós devemos saber aproveitar o tempo, saber esperar o tempo do Senhor, adorando. Não importa o que você esteja passando, meu irmão e minha irmã, não importa a situação que você esteja vivendo, saiba esperar o tempo do Senhor, adorando. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor durante todo este ano, o ano está se findando, mas a promessa do Senhor não morreu, ela ainda está de pé. O que Ele falou para você vai acontecer e ponto. Nós só precisamos confiar e acreditar que o Senhor verdadeiramente está fazendo. É olhar para o Senhor, acreditar no projeto e prosseguir, independente do que estejamos passando. Poxa, o Senhor me falou algo, mas quando eu olho para a situação está cada vez pior. Continue acreditando. Você foi feito para adorar. Você foi feito para adorar ao Senhor. Não é para ficar indagando ao Senhor, questionando ao Senhor de nada. Somente adore. No tempo certo vai chegar a tua resposta. No tempo certo você será abençoado. No tempo certo vai chegar o teu milagre. Mas o tempo certo não é o teu. O tempo certo é o tempo de Deus. E nós muitas das vezes achamos que sabemos aproveitar o tempo e não sabemos. Não sabemos. E não sabemos aproveitar o tempo, e quando passamos por alguma situação, chegamos diante do Senhor querendo indagar Ele. O quanto você aproveitou do tempo que você teve? O quanto você aproveitou? Reflita, amados. Deus fez tudo em 7 dias e descansou. O nosso projeto, o Senhor, Ele fez tudo. O nosso arquiteto, Ele planejou tudo para a nossa salvação. Mas para isso há um tempo também. Eu fiquei muito tempo no mundo, assim como eu acredito cada um de vocês, para que o Senhor viesse e está nos limpando dia a dia. E isso vai um tempo. O processo de santificação, de purificação, vai um tempo. E nós precisamos saber esperar o tempo do Senhor. Assim também como esperar o tempo do Senhor para o milagre. Senhor, o Senhor me prometeu, mas eu não estou vendo nada. Continue acreditando. Só isso. É acreditar no projeto, acreditar no plano de salvação do Senhor. É acreditar. E durante esse plano de salvação, esse projeto que Ele fez para nos salvar, tem alguns empecilhos, alguns intempéries. E nós precisamos saber passar cada dia, porque em todos eles o Senhor está conosco. É entender que Ele está trabalhando cada dia. E muitas das vezes, por não saber e não reconhecer que o tempo de Deus ele é melhor do que o nosso, nós vamos lá e queremos indagar o Senhor. Acalma o teu coração, vai acontecer. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Eu não sei o que você tem pedido, amados. Às vezes libertação do ente querido, às vezes cura, às vezes restauração, às vezes restituição. E o Senhor prometeu, espera. Não indague ao Senhor, amados. Não reclame, somente adore. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Seja adorado. O Senhor, Ele procura que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas quando passamos por situações, queremos indagar ao Senhor. Acalma o coração. E nós temos que ter todo um cuidado, amados. Porque muitas das vezes, nós deixamos de receber a bênção do Senhor, a promessa do Senhor, porque reclamamos, indagamos e ficamos contendendo com o Senhor constantemente. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. O Senhor, Ele arquitetou tudo, amados. Agora, eu pergunto, o que faz um arquiteto? Nós precisamos entender o que faz um arquiteto, porque às vezes tem algumas palavras na Bíblia, que você vai procurar e você fala, poxa, o Senhor deixou a assinatura dele em toda a terra, e eu sempre falo isso, e eu fui saber, poxa, se o Senhor arquitetou tudo, o que faz um arquiteto? Eu fui saber o que faz um arquiteto, e vamos lá, o que faz um arquiteto? Um arquiteto, ele planeja e projeta espaços funcionais e seguros, esteticamente agradáveis, transformando ideias em construções reais. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, em construções reais, eu e você, aleluia. Como casas, prédios, praça, planejamento de cidades, Ele atua desde o planejamento e a concepção do projeto até a sua execução, escolhendo os materiais e gerenciando equipes, coordenando todas as etapas para garantir que o resultado final atenda às necessidades do cliente. Quem é o cliente final? O próprio Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Ele vai nos aperfeiçoando dia a dia.
desde o início até o final, por dentro e por fora, ele vai deixar tudo perfeito, tudo lindo. Isso é obra do arquiteto, eu e você. Então nós só temos somente que adorar, amados. Mais nada, do início ao fim ele está cuidando. É entender que Deus está cuidando, ele arquitetou tudo. Ele mesmo é um projetista, ele projetou tudo, para que tudo ocorresse conforme ele quisesse, e vai acontecer. O ruim é nós não sabermos entender o tempo de Deus. Não saber, poxa, por que eu estou passando por isso? Não tem porquê, não adore. Você lembra de Paulo e Silas? Estava preso. Você não vê Paulo e Silas falando, Senhor, eu estou preso, Senhor, olha só, eu estou falando em teu nome. Não, eles adoraram, eles louvaram na prisão, e as cadeias aconteceu o que, amados? É assim que nós devemos fazer todos os dias, aproveitar o tempo da melhor forma, viver com um propósito. Qual propósito você vive? Aleluia. Vamos lá, continuando, do arquiteto. Para garantir o resultado final e atender às necessidades do cliente e as normas técnicas ambientais. Planejamento e projeto. Desenvolve plantas e projetos detalhados para diferentes tipos de construção. Para diferentes tipos de construção. Eu não sou igual a você. Nós somos diferentes tipos de construção. Mas em todas elas tem um Deus que operou. Tem um Deus, tem um arquiteto que fez todas as coisas. Aleluia. Considerando a estética, funcionalidade, conforto e acessibilidade. Gerenciamento de obras, acompanham a construção, coordenando as equipes, cronogramas e uso adequado dos materiais, para que tudo seja executado conforme o planejado. Isso é muito tremendo, amados. Tem materiais adequados que o Senhor usa para cada um. Eu não fui ganho da mesma forma que você foi ganho para Jesus. Com cada um foi diferente. Ele gerencia equipes. Alguém chegou até você, a palavra chegou até você, para que você viesse até aqui. Esse é o trabalho do arquiteto. O Senhor, Ele é o arquiteto. E nós só precisamos confiar e acreditar que vai acontecer, conforme Ele quer fazer, amados. Ele quer nos abençoar. Mas nós precisamos saber aproveitar o tempo, amados. Muitas das vezes nós não sabemos aproveitar o tempo. Achamos que aproveitar o tempo é curtir a vida, aí fora e festejar, e não é isso. Não é isso que o Senhor espera de nós. Aleluia. Análise de viabilidade. Realizam estudos para verificar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de um projeto antes de sua execução. Seleção de materiais, escolhendo materiais adequados para cada projeto, considerando durabilidade, custo e estética. Planejamento urbano e regional. Trabalham no planejamento de bairros, cidades e regiões, incluindo projetos para áreas abertas, infraestrutura e desenvolvimento de assentamentos humanos. Conforto ambiental. Buscam garantir condições climáticas, acústicas e lumínicas. Ideais nos espaços projetados. Esse é o trabalho do arquiteto. Esse é o trabalho do arquiteto, que ele tem trabalhado em mim e você. Nós somos uma obra do arquiteto. Agora nós precisamos entender o tempo que o arquiteto fez tudo, num tempo. Em 7 dias ele concluiu e descansou. Houve um tempo, e muitas das vezes nós não sabemos esperar o tempo do Senhor. Amados, desperta, é tempo de despertar para o Senhor, amados. O ano já se findou. Quantas promessas nós fizemos no final do ano passado para o Senhor? E quantas promessas nós cumprimos nesse ano com o Senhor? Quantas? Reflitam sobre isso, amados. Agora, quanto tempo nós nos dedicamos ao Senhor durante este ano? Eu não estou falando somente de vir para culto, amados. Aleluia. Nós precisamos acreditar no projeto. Acredite no projeto. Deus tem o melhor para você nesta terra e no porvir, a salvação. Aleluia. Pensa assim, tudo tem um tempo determinado. E se nós formos fiéis e acreditarmos no projeto, o Senhor nos abençoa. Se nós acreditarmos no projeto, sem titubear, o Senhor nos abençoa. Desde o início, vamos lá. Noé, eu te apresento o projeto. Eu quero salvar a humanidade porque não tem mais jeito, Noé. Senhor, eu acredito nesse projeto aí, Senhor. Quanto tempo? Faz a arca aí. 100 anos. O que Noé recebeu? Bênção, irmãos. Foi salvo ele e tua família.
ele e toda a tua família. Abraão, sai da tua parentela aí que eu te mostrarei aonde você deve pousar. Acreditou no projeto, largou toda a tua família. Abraão, tem mais uma promessa para você aí, você será pai. Senhor, isso aí. Com 100 anos, Abraão foi pai. Acreditar no projeto é a certeza de que o Senhor fará. Esses homens acreditaram sem titubear. Eu não sei o que você tem passado ou vivido, mas acredite no projeto. O arquiteto fez tudo para que fosse com perfeição, para que tudo fosse realizado com perfeição, e nós fôssemos contemplados. Tudo isso mesmo, amados, é para benefício nosso. Você ser obediente é para benefício seu mesmo. Entenda isso. Assim foi com Noé, assim foi com Abraão. Mas quando nós ficamos indagando ao Senhor, as coisas não vão bem não. Não temos que indagar não, somente adorar, somente glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E tem muitos exemplos, como por exemplo Moisés. Moisés com 40 anos ele foge porque ele matou o egípcio. E aí ele foge, agora ele apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Agora ele chega ao pé do monte. Quando chega ao pé do monte, a sarça ardente. Quantos anos tinha Moisés? 80 anos. Tempo. Ô Moisés, agora volta lá. Agora é o tempo certo, Moisés. Não é no seu tempo não, Moisés. Agora volta lá. Mas Senhor, o que eu vou falar para o povo? O eu sou te enviou. Aleluia. E Moisés acreditou no projeto e voltou para libertar o povo, junto com Arão. Aleluia. Teve mais. O coxo no tanque de Betesda, 38 anos, tempo, para receber o seu milagre, a tua bênção. E nós chegamos diante do Senhor. Senhor, o senhor não está vendo que eu estou passando? Eu estou. É você que não está sabendo aproveitar o tempo. Me adore. Me adore. Para de ficar me questionando. Para de ficar me indagando. Adore. Eu estou vendo e eu vou te abençoar. Eu vou fazer. Eu vou restaurar. Eu vou estabelecer algo sobre a sua vida. Mas adore. Pare de reclamar. Aleluia. Para receber o milagre, amados, tem um tempo. Para receber a bênção, tem um tempo. Tudo tem um tempo. Aleluia. O coxo na Formosa, desde menino, deixavam ele lá. Agora ele já grande, crescido. Opa, chegou um milagre para você. Chegou o seu tempo. Tudo tem um tempo, amados. Aleluia. O cego à beira do caminho, como o pastor Flávio falou semana passada, semana retrasada, né? Foi um tempo também que ele estava ali à beira do caminho e recebeu o seu milagre por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto tempo ele estava à beira do caminho? Aleluia. A mulher que foi buscar água no poço, já passou por 5 maridos. O que tem agora não é teu não. O Senhor é o meu Senhor mesmo. Olha, ela se torna uma missionária, foi chamar todo o povo para ter com Jesus. Chegou o seu momento, chegou o seu tempo. Saibamos aproveitar o tempo adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo, em todos os lugares. Não era o momento. 12 anos. Se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. 12 anos, amados. É tempo. Toda a Bíblia nos ensina sobre tempo. E nós chegamos diante do Senhor e queremos as coisas para ontem. Espere o tempo. Espere o tempo para a cura, para a libertação, para a restauração. Espere o tempo, vai acontecer. Somente acredite no projeto. O Senhor tem um projeto para salvar a minha e a tua família, a minha e a tua vida. Só acredite. Não titubeie. Aleluia. Davi, quando foi ungido, amados, ele tinha por volta de 13 anos de idade. Quando ele assumiu o reinado? 30 anos. Tempo para chegar e assumir o reinado. E nós queremos as coisas para ontem. A Bíblia toda nos mostra sobre tempo. Saibamos esperar o tempo do Senhor e aproveitar o nosso tempo de vida, buscando e acreditando no que o Senhor prometeu. Não titubeie. Vai vir coisas diferentes para você pensar diferente, mas não pense diferente. Se apegue no Senhor. Pense no que Ele te prometeu e pronto. Isso é o suficiente. Aleluia. E o que dizer então de Eliseu? Elias passa por ele, joga a capa. Vou só me despedir dos meus pais, tudo bem? Tudo bem. Vai lá, mas volta, você já sabe o que eu te fiz. Sei, Elias, eu sei. Eliseu já foi lá, já pegou a capa de Elias? Não. Vamos caminhar, meu irmão. Vamos lá.
Ei, vamos lá. Vamos caminhar. Caminhou junto, houve um tempo. O que você quer, Eliseu? Porção dobrada dessa unção aí, meu. Eu quero porção dobrada. Não, você é de Deus, eu quero porção dobrada dessa unção aí. Houve um tempo, se você vê eu sair, me apartar de você, vai ser concedido a você. Mas se você não vê, não vai ser concedido. Vê a carruagem de fogo, separa os dois. O redemoinho leva Elias, a capa cai. Chegou o meu tempo, chegou o meu momento. Sabe esperar o tempo do Senhor, amados? Por não saber esperar o tempo do Senhor, nós perdemos muitas coisas, muitas bênçãos do Senhor, porque ultrapassamos o tempo. Queremos fazer do nosso jeito, as coisas dão errado. Aí depois nós vamos chorar diante do Senhor ou indagar o Senhor, coisa que nós jamais deveríamos fazer. Ele nos fez para adorá-lo, amados. Não é para estar indagando Ele, não. Quem somos nós? Quem éramos nós? Quem éramos nós? Qual direito nós temos de chegar diante do Senhor e indagar a Ele sobre alguma coisa? Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, papai. Agora a pergunta que não quer calar: qual propósito você vive? Qual é o seu propósito de vida? Viajar, passear, curtir, festejar? Qual o propósito? No hebraico, propósito, vamos saber, vamos entender um pouquinho mais. Propósito significa, no hebraico, tradução, Sefetz, pronúncia, Kaifetz, que significa deleite, prazer, desejo, anelo, aleluia, o bom prazer. Aonde está o teu bom prazer? O que você anela? Qual o seu maior desejo? São as coisas terrenas? Ou habitar com o Senhor? Ou a morada celestial? Viva a vida com propósito, amados. Qual propósito você vive? Aleluia. Precisamos rever no nosso ano. Está acabando o ano. Qual propósito você viveu até hoje? Talvez viveu no propósito errado. Vou trabalhar bastante, vou ganhar bastante dinheiro, vou conquistar, vou fazer, vou acontecer. E é isso que o Senhor quer. Reflitam. A profundidade dessa palavra que o Senhor me deu, amados. É tempo de despertar para Ele. Não há tempo de ficar disperso. Não há tempo para perder tempo. Aleluia. Ele tem que ser prioridade, amados, em nossas vidas. É ser prazeroso. Muitas vezes você vê nas redes sociais pessoas se alegrando, sorrindo em festas, em passeios, em viagens. Quando chega na casa do Senhor, céus, vida, eu tive uma semana tão difícil. Não parece nas redes sociais, não parecia que estava difícil, não. Nós temos que amar o Senhor, anelar estar com Ele. Isso aqui tem que ser prazeroso, não pode ser penoso. É prazeroso estar na presença do Senhor. Aleluia. Precisamos crescer, amados. O Senhor nos chamou para nos abençoar, Ele quer nos abençoar, mas Ele tem que ser o nosso principal prazer. Deleita-te também no Senhor, deleite. E aí quando você se deleita nele, meu servo, ele pediu algo para mim, eu vou conceder a ele. Eu vou conceder a ele. Por quê? Porque ele se deleitou em mim. O maior prazer dele é eu. É isso que o Senhor espera de mim e de você, amados. Aleluia. Encontrar prazer em Deus resulta em alinhamento com sua vontade e realização dos desejos mais profundos da alma. Quando você tem prazer em Deus, olha, eu encontrei prazer no Senhor, Ele te concede o que deseja do teu coração. Ele te concede. Mas para isso aí, amados, nós precisamos aproveitar o tempo. Será que nós sabemos aproveitar o tempo? Será que nós sabemos aproveitar o nosso tempo, amados? Reflitam sobre isso. O quanto nós anelamos viver ou estar com o Senhor e Salvador. Devemos refletir no nosso dia de 24 horas. Quanto dedicamos ao Senhor? Quanto tempo de qualidade? Quanto tempo? Às vezes não tem tempo nenhum, irmãos, por conta da correria, e sempre aparece mais alguma coisa. Sempre aparece mais alguma coisa. E aí o tempo do Senhor fica curto. Encurtamos o tempo do Senhor, o tempo que é devido a Ele. O Senhor colocou no meu coração há uns dias, e eu estou fazendo isso, dizimar do meu dia.
Então eu dizimo do meu dia 2h40 todos os dias. É lógico que faço um pouquinho mais, mas eu dizimo. É exclusivamente só para Ele. Para nada mais, amados. Isso é esforço. O Senhor requer de nós esforço. Eu não estou falando isso aí para me engrandecer não, amados. Que eu não sou melhor do que ninguém não. Eu sou igual a vocês. Só que nós precisamos compreender sobre o tempo, amados. Temos tempo para tantas coisas. Mas será que nós dizimamos do nosso dia para o Senhor? Reflita sobre isso, amados. É tão corrido, tão corrido, tão corrido. Nos cansamos tanto. E aí eu me lembro agora da passagem lá em Êxodo. Quando o faraó ele vai lá e açoita mais esse povo aí, ó. Ocupa mais eles aí. Para quê? Para não ter tempo para adorar a Deus. Para não ter tempo para Deus. Açoita eles. Dá mais a fazer para eles aí. Vocês entendem a profundidade disso? O nosso tempo ele é precioso e nós não sabemos entender a preciosidade do nosso tempo. Você quer entender como é precioso o seu tempo? O teu patrão, ele paga você para ter você lá por um período de tempo. Embora você esteja trabalhando para ele, é o seu tempo que está lá. De igual modo, o patrão que trabalha também, ele está ganhando para estar ali, dedicando o seu tempo. E nós não sabemos a preciosidade que é do nosso tempo. O Senhor nos deu 24 horas, é o suficiente para fazermos as coisas para Ele, amados. Para adorarmos a Ele. E também passear um pouco e festejar. Isso não tem problema não, amados. Desde que isso não seja a minha prioridade. Não seja maior, não seja o maior tempo. Entendam isso. Aleluia. Tudo foi arquitetado e tem um projeto. Deus se encarrega para que tudo corra bem e sejamos contemplados. Estejamos perto da rocha, preparados para receber a bênção do Senhor. O Senhor tem bênção para mim e para você. O grande problema, amados, sabe qual que é? O projeto foi apresentado para nós, certo? O projeto, o plano de salvação. E nós falamos, Senhor, eu acredito no projeto, eu acredito, hein? Ó, tamo junto. Começamos a caminhar, daqui a pouco começamos a indagar ao Senhor. Porque falamos com os lábios que acreditamos no projeto. Mas as nossas ações não é de quem acredita. As nossas ações é de quem não acredita mais. O Senhor apresentou o projeto para Moisés, como eu falei. Moisés volta lá para libertar o povo. E aí o povo então fala, Moisés, eu acredito nesse projeto aí, hein? Eu acredito. Então o povo começa a caminhar com Moisés no deserto. Lembrando que eles falaram para Faraó que eles queriam ir ao deserto para quê, amados? Para adorar e sacrificar ao Senhor. Essa foi a fala deles. Nós precisamos ir ao deserto para sacrificar ao Senhor e adorar ao Senhor. Essa foi a fala deles. Mas quando realmente eles foram libertos, começou a caminhada. Ô Moisés, nós estamos com sede, Moisés. Lá nós estava melhor. Moisés vai ao Senhor, toca na rocha lá, Moisés, dá água para esse povo aí. Continua a caminhada, continua a caminhadinha, o maná caindo do céu, o alimento, continua a caminhadinha. Moisés, só pão? Moisés, para nós não dá não, Moisés, só pão. Lá nós estava melhor, Moisés, aí não dá para nós não. O Senhor manda codornizes ao ponto de sair até pelas narinas dos homens. Vamos continuar a caminhada. Vamos caminhar. Caminhando. Moisés. Moisés, aí não dá não, Moisés. De novo. Moisés, eu estou com sede, Moisés. Não quer água de novo. Olhando para a Bíblia e olhando para nós, a mesma coisa nós fazemos. Acreditamos no projeto, o plano de salvação, e vivemos o tempo inteiro indagando e reclamando com o Senhor de coisas e situações que nós precisamos. Quando na real Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe o que nós precisamos. Agora, como nós falamos com o Senhor? A forma que nós falamos com o Senhor tem que ter reverência, amados. A ira do Senhor com esse povo foi porque, não só porque eles estavam indagando, mas porque eles estavam com saudade do mundo. Lá no Egito, Moisés, nós estávamos melhor, nós tínhamos de tudo. O Senhor te liberta, o Senhor te cura, o Senhor te restaura, o Senhor faz tudo por você. E aí agora você fala que estava com saudade da escravidão, estava com saudade da vida desgraçada que levava. Reflitam, amados, sobre o nosso tempo, assim como esses homens, somos nós também muitas das vezes. E aí Moisés vai lá, vou falar com o Senhor. Moisés fala com o Senhor.
o Senhor fala para Moisés: ô Moisés, vai lá e fala com a rocha. Fala com a rocha. Moisés irado, o que Moisés faz? Rebeldes! Fere a rocha por 2 vezes. Moisés bate na rocha por 2 vezes. A rocha representava Cristo. Cristo quer ouvir você falar. Cristo quer ouvir você falar. Cristo não quer que você bate nele. Só que infelizmente, amados, muitas das vezes, assim como Moisés, nós fazemos também. Nós agredimos a rocha. Quando na real, a nossa situação difícil, o nosso deserto, é para adorar ao Senhor. Nós indagamos. Nós ferimos a rocha, sabe quando? Quando nós chegamos diante do Senhor. Senhor, eu não aceito por isso. Eu não aceito passar por isso. Eu determino isso e aquilo. O Senhor não pode, o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo. Olha a forma que nós estamos falando com o Senhor. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. Ferimos a rocha. E aqui tem um grande problema. Moisés deixou de alcançar a bênção do Senhor, a promessa, a terra prometida, por ter ferido a rocha por 2 vezes. E aqui é um atento para nós. Coloca o texto aí, vocês estão colocando aqui? Números 20. Está colocando aí? Se não estiver colocando, abre aí Números 20 para nós ver esse texto que eu acho tremendo e é de suma importância. Tá ruim? Números 20, versículo 1. Nós vamos entender, amados, que as nossas atitudes podem impedir com que nós alcançamos a bênção ou a promessa do Senhor. Números capítulo 20, vamos ler aqui, ó. Chegando os filhos de Israel, a toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Prossegue. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxesses a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizesse subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás águas da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara e de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contendaram com o Senhor, e se santificou neles. Era para Moisés santificar o Senhor, amados. No final do texto está falando que o Senhor se santificou. O Senhor se santificou. A nossa conduta, olha só o que eu vou falar para vocês. A sua conduta diante do povo, a nossa conduta diante do povo, tem que santificar o Senhor. Se não santificar o Senhor, amados, incorre em perdemos algumas bênçãos aí. Moisés deixou de entrar na terra prometida. Por quê? Não santificou ao Senhor diante do povo. O Senhor tem bênção para mim e para você, mas a nossa conduta, ela quer dizer muita coisa, amados. Nós temos que demonstrar Deus para as pessoas, o amor do Senhor para as pessoas. E Moisés deixou a ira se pôr sobre o sol, e aí ele fez o que fez. O povo disse acreditar no projeto, mas as ações dele não eram de quem acreditava no projeto. E Moisés
com essa ação, deixou de alcançar a bênção do Senhor, a promessa. As nossas atitudes, amados, conta muito. Conta muito. Então nós precisamos entender e santificar ao Senhor em toda a nossa conduta de vida. A nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de expressar com as pessoas. Nós precisamos compreender e santificar ao Senhor, mediante a nossa vida para o povo, mostrar Deus para as pessoas, mostrar Jesus para as pessoas com as nossas atitudes. Aleluia. Agora, uma coisa é certa. Tem um livro na Bíblia que me chama muita atenção e me mostrou com toda clareza o que é saber aproveitar o tempo. E talvez, muitas das vezes, nós não temos tempo para olhar para este livro tão rico, que nos ensina com toda clareza, e desde o início, ele soube aproveitar o tempo, e ele foi abençoado em tudo que ele fez. Josué demonstra fidelidade, honra, amor, dedicação e esforço. É o que Josué, ele demonstra para todos nós. Josué, subiu a mais aqui. Vamos lá. Josué, ele aproveitou o tempo, amados. Ele se esforçou em todo o tempo para glorificar ao Senhor. As suas ações, desde o início. Não precisa abrir, mas depois vocês podem acompanhar em casa. Em Êxodo 17, do 8 ao 16, ele estava à frente da batalha contra os amalequitas, enquanto Moisés estava com os braços erguidos. Josué estava à frente da batalha e ele venceu. Aleluia. Josué estava lá. Êxodo 24, do 12 ao 17. Josué sobe ao monte com Moisés. Moisés chega lá para pegar as tábuas da revelação, para pegar os 10 mandamentos, e sobe o monte. O povo ficou aos comandos aqui de Arão e Ur, ao pé do monte. Moisés sobe com Josué, Josué subiu com Moisés, até certa parte do monte, e Moisés seguiu à frente. Depois do capítulo 32, quando o Senhor manda Moisés descer, porque o povo já tinha se pervertido, Moisés ele desce do monte, ele encontra com Josué, e Josué fala: Senhor, eu ouço gritos de guerra. Está lá no capítulo 32. Eu ouço gritos de guerra. E Moisés fala: não é guerra não, não é guerra não, Josué. Não é guerra não, isso é festa. Eles estão festejando. Sabe o que eu entendo com isso, amados? Josué, ele aproveitou o tempo dele. Enquanto o povo estava aproveitando o tempo, festejando e adorando o bezerro de ouro, Josué estava próximo do Senhor. Estava lá juntinho de Moisés, lado a lado. O que é mais importante para mim? São as coisas de Deus ou as coisas do mundo? Aleluia. Em Êxodo 33, do 7 ao 11, Josué ficava no meio do pátio quando a coluna de nuvem cobria Moisés, a tenda, de dia e de noite. Josué estava lá, eu estou aqui, aproveitando o meu tempo. O tempo que eu tenho, enquanto todos ficavam nas suas portas, nas suas tendas, eu vou para o meio do pátio, eu estou próximo. Eu estou aqui juntinho. Isso é saber aproveitar o tempo, amados. Josué soube aproveitar o seu tempo. E quando Moisés então manda o povo ir ver a terra prometida, espiar a terra prometida, e aí então o povo volta, os 12 voltam. 10 começa a inflamar o povo. Começa a inflamar toda a congregação. Esse cara, com as minhas palavras, esse cara está doido. Lá tem gigantes, nós vamos morrer. Não, esse negócio não dá certo não. A terra realmente é boa, mas não tem como acessá-la não, tem muito gigante lá. Vamos fazer o seguinte, vamos apedrejar Moisés e nós mesmos vamos levantar um outro líder. Quem estava lá? Quem estava lá? Josué e Caleb. Rasgam as suas vestes. Eia, peraí, o Senhor pode nos entregar como pão. Não tem problema que nós não possamos vencer diante desse povo não. Com as minhas palavras. Está lá em Êxodo, em Números 14, do 1 ao 12. O Senhor pode nos entregar como pão. Enquanto todo o povo se levantou contra Moisés, querendo apedrejar Moisés, Josué estava lá. Não é assim não. Fidelidade. Josué demonstrou fidelidade, demonstrou amor, demonstrou que verdadeiramente ele acreditou no projeto desde o início. Aleluia. Josué 1:9. Do 1 ao 9, né? Abra suas Bíblias aí. Josué 1, do 1 ao 9. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim:
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, tempo, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que andares. Quando nós nos esforçamos, irmãos, Deus ele se encarrega de nos abençoar. Quando nós nos esforçamos, Deus se encarrega de toda a nossa trajetória. Assim foi com Josué. Mas é preciso haver esforço. É preciso saber aproveitar o tempo da melhor forma. Estando aos pés do Senhor, Josué passou toda a sua trajetória aos pés do Senhor. Eu acredito no projeto, Senhor. Eu acredito na bênção, eu acredito no milagre. Eu acredito que o Senhor vai fazer. E o Senhor foi com ele em todo o tempo. Aonde ele andou, o Senhor foi com ele. Agora eu vou dizer uma coisa. Josué não teve problemas? Logo quando ele assumiu, já tem a muralha de Jericó. Logo de cara. Tem que desbaratar esses caras aí. Derrubar essas muralhas aí. Amados, na nossa vida teremos problemas. Na nossa vida teremos problemas. Mas uma coisa é certa: em todos os problemas, o Senhor nos dá vitória. O Senhor nos dá vitória. Todos os problemas que Josué passou, todos o Senhor deu vitória a Josué. Assim não é diferente comigo e com você, meus irmãos. Vamos ter problemas? Vamos. Mas a certeza de que o Senhor está conosco. Ele está lutando as nossas lutas. Ele está guerreando as nossas guerras. É nos alegrar. Depois, passado algum tempo, Josué já avançado de idade. O livro de Josué é tremendo, né? Já avançado de idade, o Senhor chama ele, divide a terra para o povo aí. Divide, ainda tem um pouco povo ainda na terra aí, mas é o seguinte, já divide aí, não se misture com esse povo, com as minhas palavras, né? Não se misture com esse povo que vai ficar na terra aí, não. E eu serei contigo. Esse povo vai temer vocês também, porque eu já fiz grandes coisas no meio de vocês. Amados, isso é tremendo demais. E o Senhor então manda ele dividir para todo o povo. E aí então ele divide a terra para todo o povo. E aí ele chega no final, na conclusão, lá no capítulo 24, versículo 15, salvo engano. Ele faz uma nova aliança com o povo e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês decidem? O que vocês querem? O tempo que eu tenho, eu quero servir ao Senhor. O meu tempo eu dediquei todo a servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós acreditamos no projeto e nós continuamos servindo ao Senhor. E você? Quer servir aos deuses que seus pais serviram? E toda a congregação, mais uma vez, acreditaram no projeto e falaram: não, nós também vamos servir ao Senhor. O que eu entendo com isso, amados? Que durante a nossa trajetória de vida, amados, nós temos que tomar algumas decisões. Escolha. Você pode escolher viver para Cristo, literalmente, ou viver de qualquer jeito. Nós só precisamos entender que nós não somos solteiros. Solteiro vive vida de solteiro. Nós temos um noivo ao qual nós devemos
verdadeiramente venerá-lo, vamos dizer assim, adorá-lo. Nós temos um noivo, você não é solteiro, eu não sou solteiro. Nós temos um noivo ao qual nós devemos reverência a ele. E ele nos deixou tudo, ele arquitetou tudo para que nós pudéssemos conhecê-lo e adorá-lo, porque ele vai voltar para nos buscar. Então logo, mas como nós estamos vivendo a nossa vida? O que tem sido prioridade? O quanto nós estamos aproveitando o nosso tempo para conhecer o noivo, ao qual virá buscar a tua igreja, ao qual nós fazemos parte? O quanto nós nos preparamos? O que eu entendo com Josué desde o início? Preparo. Josué se preparou. Josué não fez as coisas de qualquer jeito. Ele se preparou em todo o tempo, ele estava lá próximo de Moisés. O que é isso? Preparo. Ele dedicou o seu tempo a se preparar. Dedique o seu tempo a se preparar para o noivo. A palavra está aqui. O preparo já está nas tuas mãos. Se prepare. Saiba aproveitar o seu tempo com o que é pão. E o Senhor lhe fará prosperar por todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. Aleluia. Hebreus 10, 35. Está pondo aqui? Hebreus 10, 35. Não rejeite. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, bênçãos, presentes, porque necessitais de paciência, é um tempo, tenha paciência, vai acontecer, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar, tenha paciência, adore ao Senhor, para que depois de haver desfeito a vontade de quem, amados? De Deus, possais alcançar a promessa. Qual é a vontade de Deus? Que nós adoramos a Ele. Adore ao Senhor, adore em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, e o Senhor te dará vitória, o Senhor te abençoará, o Senhor fará milagres sobre a sua vida, sobre a tua família, mas continue adorando, aleluia, porque ainda um pouquinho de tempo, é o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha mão não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Acreditar, independente do que nós estejamos passando, vivendo, acreditar que o Senhor Ele tem o melhor para mim e para você. Hebreus 11. Aleluia. Ora, a fé é o firme... Não é um, não. Hebreus 11, do 10 ao 19. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Artífice é arquiteto, amados. Arquiteto. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha só, o nosso desejo é a cidade celestial. O nosso prazer, nós temos que anelar por essa cidade celestial. Aleluia! Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas.
e ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Amados, é crer, é acreditar que o Senhor está fazendo, o Senhor está operando, mesmo que os teus olhos não consigam contemplar neste exato momento. Você orou agora, e quando você chega, as coisas estão tudo contrário do que você orou. Continue acreditando, continue adorando, porque o Senhor ele está fazendo, Ele vai fazer acontecer, mas é no tempo dEle. O tempo de Deus não é o seu tempo. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Romanos 4, versículo 17, do 17 ao 20. Aleluia. Romanos 4. Como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já há quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, glorificando a Deus. Aleluia! Não duvide, irmãos, só confie, só acredite. Tenha fé que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, eu não sei o que o Senhor tem prometido a você, mas uma coisa é certa, Ele é fiel para fazer. Só que é um tempo, e eu tenho que saber aproveitar esse tempo esperando. E como é que eu espero? Glorificando, adorando, buscando ao Senhor, dando glórias a Deus. Aleluia. Para encerrar, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. Aleluia. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. No seu tempo, o Senhor vai te exaltar, meu irmão e minha irmã. O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai entregar nas tuas mãos aquilo que Ele tem para você. Aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, adore, louve, busque. Enquanto isso não acontece, clame, fale com o Senhor, fale a rocha, e no tempo certo Ele irá te exaltar. Qual é a tua ansiedade? O que você tem mais pressa? Lance aos pés do Senhor, continue adorando, e o Senhor vai fazendo. Você adora, o Senhor faz, você adora, o Senhor faz, e no tempo certo Ele te exaltará com aquilo que Ele te prometeu, e no porvir a salvação. Amém? Se coloque de pé toda a igreja. Aleluia.